E aí, seguindo... Caso Rojas, o Rojas está no julgamento no Conselho, né, na Câmara de Arbitragem da FIFA, né? Então está na segunda instância, que a gente pode dizer. Ainda não temos uma expectativa de resolução, mas nos próximos meses pode acontecer um julgamento definitivo aí, então é algo que está no nosso radar. O Garro tem uma discussão sobre diferença tributária, né, aí sobre a transação. Então esse é um ponto aí específico que a gente também tem essa pendência, né, essa discussão com o Tajeres, né. Sobre o Félix, houve um problema de fluxo de caixa, né, um dos bloqueios judiciais impediu que a gente conseguisse pagar a parcela do Félix no prazo estabelecido, e isso acabou gerando a ação na FIFA, e nós estamos tentando buscar uma negociação com o clube para resolver. Porque a atual diretoria não foi atrás dos parasitas? Bom, na verdade é o seguinte, não cabe à diretoria do Corinthians fazer devassa nas contas do Corinthians. O Conselho Deliberativo é o órgão, né, que tem que verificar qualquer questão relacionada às gestões, e aí é claro que nesse sentido a diretoria tenta reverter alguns contratos que no meu sentido são prejudiciais ao clube, para tentar buscar uma receita maior nessa questão. Então, nesse ponto específico aqui, o que eu posso dizer para vocês é que se eu identificar qualquer coisa, que eu sempre vou fazer esse apontamento de uma eventual irregularidade, né, no aspecto formal. Fred Luz é figura decorativa no Parque São Jorge, tem autonomia. Bom, o Corinthians tem um contrato com a Álvares Marçal, importante deixar claro. O Fred Luz é um dos consultores da Álvares Marçal, e é claro que nesse ponto aí, ele faz parte do rol, né, de consultores que aconselham o clube aí constantemente. Se ele tem autonomia. Bom, na verdade, é importante... Ele não exerce a função do CEO, então, doutor? Hoje não exerce a função do CEO mais no Corinthians? Na verdade é o seguinte, ele nunca exerceu a função de CEO, né? Esse é um ponto para, assim, foi criada uma situação, o próprio Conselho Deliberativo fez os questionamentos sobre a possibilidade dele, se a consultoria poder exercer esse papel ou não. Então, o contrato com a Álvares Marçal é de uma consultoria para o clube, em todos os aspectos, né, que a gente tinha aqui, de consultoria. E aí, é claro que nesse ponto específico, a consultoria presta a consultoria para o presidente, para a diretoria, e o presidente toma as decisões do que vai fazer ou não. Então, na verdade, o poder executivo do Corinthians sempre foi do presidente. O presidente decide com sua diretoria. Então, nesse ponto especificamente, não é que ele tinha autonomia ou não, né, sobre isso. Ele faz a consultoria e o presidente toma a decisão. O estatuto do clube determina isso, né? Aproveitar e colocar já o super do Heitor, que já é uma dúvida que tá muita gente perguntando também sobre essa reportagem agora recente da Gazeta, né? Então vamos lá. Bom, primeiro, foi com muita surpresa que eu recebi a reportagem do companheiro jornalista Salazar, né? Porque é uma coisa importante, até onde eu sei, eu na qualidade de diretor jurídico do Corinthians, sempre tomei muito cuidado na condução desse inquérito. Nós temos um prestador de serviço terceirizado, né, um advogado criminalista que atua na área penal, que acompanha o inquérito, mas eu sempre evitei que a gente tivesse informações e acesso ao inquérito para preservar as investigações. O Corinthians é vítima dessa situação, e eu aqui na qualidade de diretor jurídico do Corinthians tenho que sempre defender a instituição. Então, independente do que acontecer nesse inquérito, o Corinthians está sendo vítima desse fato específico aí, de uma eventual situação que ocorra aí, nesse fato específico da Vaidbet. Lavagem de dinheiro, na verdade, eu não tenho como precisar se ocorreu ou não, né, se o intermediário que fez a negociação aqui do contrato usou esse dinheiro para que fim, eu não tenho como saber. O inquérito vai demonstrar isso, né? A gente espera que isso aconteça. Então, isso é um ponto aí que chama atenção. O repórter, ele faz uma afirmação clara, né, dizendo que já há motivos para indiciar o presidente Augusto. O que eu queria chamar a atenção é que o presidente Augusto sequer havia sido chamado para se depor nesse inquérito, não tinha acesso ao inquérito. Pelo que eu tomei conhecimento, e inclusive foi hoje que o advogado do presidente Augusto teve acesso ao inquérito, então ele está marcado, tem um depoimento marcado para quarta-feira, não sei qual é a situação específica nesse ponto, tudo eu peguei aqui informações até pela imprensa, não foi nem por mim,
né, nem conversando com o presidente Augusto, não tive tempo de conversar com ele. Então, só acho que não tem como alguém ser indiciado ou previamente indiciado sem que ele possa, pelo menos, se manifestar. Isso viola uma regra básica, para mim, que é o direito de defesa que as pessoas têm. Então, no meu entendimento, acho que o Salazar ele acabou dizendo que tinha um despacho, delegado, que não tinha indícios, etc. Bom, o delegado, o que me causa estranheza é como é que o delegado, todos esses despachos, essas coisas que ninguém tinha acesso, a imprensa tem, né? Então, há um vazamento aí deliberado desse inquérito, né? Não sei como é que ele consegue ter acesso, mas ele sempre tem acesso a informações aí privilegiadas, em tese, né? Mas o que eu posso dizer para você é que eu não vou comentar sobre o inquérito em andamento, do qual nem eu tenho acesso a essas informações. Mas o que eu posso deixar claro é que o presidente Augusto não exerceu o seu direito de defesa e sequer pôde se manifestar. Então, dizer que ele vai ser indiciado, com todo respeito, né, previamente, para mim é bastante equivocado, né? E eu acho que o repórter não devia usar esse termo, porque parece que o repórter tenta politizar também uma situação nesse aspecto, porque enquanto não tiver, pelo menos, o direito de defesa do presidente poder falar e, evidentemente, apresentar suas razões, realmente é um grande problema aí que a gente não pode concordar. Eu não concordo como advogado, né, que a gente tem um julgamento das pessoas sem que elas possam exercer o seu direito de defesa. Depois disso, é claro que o delegado ele faz a denúncia e o Ministério Público tem que acatar para encaminhar para o juiz, evidentemente. Então, nesse aspecto aqui, específico, nós temos que aguardar essa conclusão e realmente ter acesso a esses documentos para ver quais providências a vai tomar também depois em relação a isso enquanto instituição, né? Mas o fato é que neste momento aqui, com todo respeito ao repórter que publicou isso hoje, acho que é muito prematuro chegar nessa conclusão. Doutor, em relação à política do clube, eu sei que o senhor se resguarda em vários assuntos, mas é importante porque a torcida do Corinthians hoje, quer queira ou quer não, ela ainda apoia muito o presidente do Corinthians. Teve recentemente a enquete feita pelo Nortimão, se não me engano, deu mais de 80% de aprovação na eleição de Augusto Melo. O senhor acha que se o Augusto Melo for indiciado realmente, se de fato acontecer, né? A gente está supondo aqui, não tem ainda o término do inquérito. O senhor acha que o Augusto vai perder esse apoio? E o senhor acha que ele vai ficar insustentável ele na presidência do Corinthians? Bom, vamos lá. A primeira coisa que é importante a gente explicar aqui é que eu, né, não vou fazer juízo de valor se ele vai cair ou não vai cair. No meu entendimento, todo mundo tem direito de exercer sua defesa. Volto a dizer, o presidente Augusto, no processo de afastamento dele, requereu a produção de provas, requereu ouvir testemunhas, requereu ali que tivesse todas as informações para exercer direito de defesa. Até o presente momento, no meu entendimento, né, acho que esse direito de defesa está restringido, né? Então, eu, como conselheiro licenciado aqui, não falo como diretor jurídico, né, falo como conselheiro licenciado do clube, se eu for na cadeira de diretor jurídico, eu acredito que o direito de defesa do presidente tem que ser garantido. E aí, isso que eu prego, para isso e para todos os órgãos, tá? Muito se fala aí sobre outras situações, eu também sempre defendo o direito de defesa das pessoas e não vou fazer esse juízo de valor. Agora, acreditar se perde ou não perde apoio é bastante subjetivo, né? Acho que não dá para a gente chegar aqui e falar que o presidente está certo ou está errado. Acho que até o presente momento, e aí a presunção de inocência, né, que a gente sempre tem que ter, o presidente Augusto é inocente. Né? Não tem nada que aprove qualquer vínculo do presidente Augusto em qualquer mal feito. Então, não dá para a gente fazer esse julgamento. Né? As pessoas ficam falando muito, né? Então, neste momento, não há nada. Então, o presidente tem direito de se defender, vai apresentar seus esclarecimentos aí no depoimento. Claro, depois disso, se tiver qualquer desdobramento, ainda tem um processo que vai se andar aí na justiça, né? Se tiver um desdobramento específico, e caso eventualmente o Augusto seja indiciado, né, ele tem também o direito de se defender, e, como eu disse, tem que ter o acatamento do Ministério Público e depois do juiz, né, nesse aspecto, para ver se realmente teria um processo ou não teria. Tá? Então a gente tem que saber separar essas coisas. Deixa eu tirar só uma dúvida, Macedão. Em relação a caso o Augusto seja indiciado, ele não pode ser afastado via estatuto, só via impeachment?
Porque se fala nisso, né? Se ele for indiciado, ele tem que se afastar para Licenciado, resolver a cargo e situação. tal. É. Bom, vamos lá. Primeiro é o seguinte: indiciamento não quer dizer culpa, gente. Né? Então, tem que deixar muito claro. Isso aqui é uma opinião do delegado. Né? Do delegado. E eu falo para vocês o seguinte: quantas vezes também delegados estiveram errados na história do país? Diversas vezes. Né? Então, não quer dizer que, mesmo que o delegado indicie alguém, que ele esteja correto. Certo? Isso é a opinião do delegado. Né? Em alguns, nós cansamos de ver investigações policiais aí que iam para um caminho e depois que o processo transcorreu, diz que o caminho da polícia estava errado. Tem um caso muito famoso, que chama Escola de Base, né? Aqui em São Paulo, sobre uma acusação que a investigação levou a dizer que tinha uma situação bastante grave envolvendo um relacionamento com menores, né, um abuso sexual de menores numa escola, e aí a polícia foi lá e disse que acontecia isso, e depois disso, né, no curso do processo, restou comprovado que nada daquilo era verdade. Então, investigações podem errar. Eu não estou dizendo que é o caso, só estou dizendo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, justamente para preservar a reputação das pessoas. A gente não pode acusar as pessoas sem ter provas. Eu estou muito cuidado em relação a isso, e eu acho que vocês já me viram em outras entrevistas, eu nunca fiz qualquer acusação a qualquer gestão anterior, nunca fiz qualquer acusação a qualquer pessoa, porque, justamente, eu preciso ter uma prova, a pessoa tem direito de se defender, e ela tem direito a fazer o chamado contraditório. Então, por isso que eu sempre sou muito cauteloso em relação a isso. Sei que as pessoas às vezes não gostam, mas sua entrevista ela é fria, seca, porque realmente eu não estou aqui para polemizar, eu não vim aqui para ganhar like, né? Eu vim para tentar esclarecer o que eu consigo esclarecer, o que eu posso dentro dos limites.